Hoje nós estamos na nossa segunda parte da nossa série de exposições, ou na nossa série de reflexões na oração do Pai Nosso. Como nós já falamos na semana passada, durante o mês de fevereiro e mês de março, a nossa ênfase é santidade, vida no Espírito, oração, busca por avivamento pessoal, clamor por avivamento. Nós estamos buscando e clamando para que nós possamos redescobrir a oração. E nada melhor do que nós estudarmos a oração do Pai Nosso, que é a oração completa. Como o Yuri mencionou no sábado passado, ela é a oração que foi feita para nos ensinar a orar. Então a melhor coisa que nós podemos fazer para aprender a orar é orar para a oração do Pai Nosso. É muito interessante porque a oração do Pai Nosso, ela é familiar a todos. Todos conhecem a oração do Pai Nosso. Quer ver quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso de cor e salteado? Todo mundo. A gente aprende desde criança a orar o Pai Nosso. Só que aí existe um grande risco nisso, que a oração do Pai Nosso ela se torna tão familiar, mas tão familiar, que a gente não para mais para refletir e para pensar no que ela realmente nos ensina e na preciosidade que nós encontramos na oração do Pai Nosso. O Keller, no livro dele sobre oração, ele conta uma história muito interessante de um amigo que foi visitar, um rapaz que foi visitar um amigo que morava logo atrás da linha de trem. E eles estavam tomando café e de repente começou aquele barulho forte, trem passando, e o amigo dele falou: "O que é isso?" E o dono da casa falou: "Esse aí é o trem, eu já estou tão acostumado que nem reparo mais, né? Nem me chama mais atenção." E infelizmente isso acontece com a própria oração do Pai Nosso, ou pode acontecer com a própria oração do Pai Nosso. Ela é tão familiar a nós, que a gente não para pensar no que Jesus, na preciosidade do que Jesus nos ensinou. Por isso, semana passada nós começamos a estudar essa oração, e falamos sobre nos aproximar de Deus, e quando oramos nós podemos nos aproximar de Deus como o Pai que é nosso, e o Pai que está nos céus. Nós podemos crer na paternidade de Deus, nos aproximar de Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai. Em seguida, isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Todos nós sabemos e conhecemos essa oração. Portanto, Jesus começa essa oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus. E aí vem então a primeira petição, o primeiro pedido dessa oração. Quando nós oramos, muitas vezes vem na nossa cabeça pedir a Deus, fazer petições a Deus. E aqui Jesus começa com uma petição muito interessante, que tem muito a nos ensinar no dia de hoje, e que nós vamos ficar nela. Jesus pede: Pai, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição da oração. Santificado seja o teu nome. E hoje nós vamos ficar só nessa frase. Então, a nossa pregação de hoje não é um sermão expositivo, que não dá para fazer muito uma exposição de uma frase só. É um sermão temático, mas esse tema tem muito a nos ensinar. O santificado seja o teu nome. E por que Jesus começa a oração com esse pedido? É interessante que Jesus começa com essa petição, que é uma petição de louvor, e ele vai terminar a sua oração também com louvor. Muitos de nós, quando vamos orar, dobramos os nossos joelhos, ou estamos deitados nas nossas camas, quando você não dorme, quando começa Senhor Jesus, dorme, né? Muitos de nós, quando começamos a orar, apressadamente vamos direto para os nossos pedidos, as nossas angústias, aquilo que está no nosso coração, e nós dobramos o nosso joelho e começamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Não tem nada de errado em pedir, nós vamos chegar nessa parte da oração, onde nós fazemos os pedidos a Deus.
Não há problema nenhum em pedir. Mas nós vamos diretamente aos pedidos. O nosso coração não foi calibrado, o nosso coração não foi conectado com Deus. Nós vamos desesperadamente para os nossos anseios, para as nossas angústias. E muitas vezes, não poucas as vezes, talvez isso testifique no seu coração, as nossas orações ou os nossos pedidos são muito egoístas. É o meu emprego, o meu namoro, a minha família, o meu dinheiro, o que eu quero, os meus sonhos, os meus projetos, a minha felicidade, o meu bem-estar, os meus relacionamentos. É eu e eu. E Jesus começa a oração com louvor, justamente para nos ensinar a recalibrar o nosso coração. Jesus começa a sua oração louvando a Deus, para que isso mostre a nós que a melhor forma de nós começarmos a orar não é correr apressadamente aos nossos pedidos, não tem nada de errado disso, mas é muito melhor nós começarmos a nossa oração louvando ao Senhor. Porque o louvor é justamente aquilo que vai corrigir o nosso coração para todas as outras formas de oração, para todas as outras partes da oração. Certa vez, há uns anos atrás, eu estava passando por alguns problemas sérios que eu tinha que resolver. Tinha que resolver um problema sério, alguns problemas sérios, e aquilo estava tirando a paz do meu coração. Sabe quando você fica angustiado porque precisa resolver um problema, e você não sabe como vai resolver aquele problema, e todos os dias eu estava levando esses problemas diante de Deus, e pedindo: Deus, resolve meu problema, Deus, eu fui machucado, eu fui ferido, Deus, aí eu colocava aqueles pedidos, e eu pedia para que o meu problema fosse resolvido. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quanto mais eu pedia pelo meu problema, mais ansioso e mais angustiado eu ficava com aquele problema. Porque na verdade eu estava só lembrando do problema. Eu só estava pensando naquele problema. Eu só queria que aquele problema fosse resolvido. Até que eu já contei isso outras vezes aqui, que o Espírito Santo tocou no meu coração, me iluminou. Eu ouvi o Espírito Santo de Deus me dizendo algo como: Felipe, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudades de você. Eu estava orando todos os dias, mas eu senti o Espírito Santo dizendo que ele estava com saudade de eu ter tempo com Deus simplesmente porque Ele era Deus, de louvá-lo, de ter tempo para glorificá-lo e exaltá-lo. Eu me lembro que naquela semana eu me arrependi, meu coração foi quebrado, eu passei a semana inteira, eu disse: eu não quero pedir mais nada. Eu vou passar a semana inteira só louvando e adorando a Deus, me lembrando de quem Ele é, dizendo quem Ele é, reconhecendo os atributos e o caráter de Deus. E meus irmãos, aquela semana foi transformadora na minha vida, que dura até hoje aquilo que eu aprendi naquela semana. Foi tão transformador que meu coração foi corrigido, e quando eu percebi que quando nós louvamos a Deus e nos lembramos de quem Ele é, aquele problema até perdeu o significado. Ele se tornou pequeno demais, porque eu voltei a me lembrar que Deus é soberano sobre tudo, que Ele realmente está no domínio de todas as coisas. Por isso Jesus começa a sua oração com louvor. Ele nos ensina a começar as nossas orações com louvor. O louvor, a adoração, e quando eu falo sobre louvor, eu não estou dizendo só sobre músicas. Músicas também são um ato de louvor, um ato de adoração, e eu gosto muito de usar músicas no meu tempo de oração também, mas é todo tipo de louvor que saia dos seus lábios, como os salmos, as suas orações de louvor, dizer quem Deus é e lembrar de quem Deus é, como Jesus faz nessa oração: santificado é o teu nome. Eu me lembro que o Senhor é santo, e é isso que nós aprendemos com essa oração. Nós começamos a aprender a oração, o louvor, a adoração são pré-requisitos para que a motivação do nosso coração se torne adequada para o restante da nossa oração. Porque, meus irmãos, quando a gente vai apressado demais orar pelos nossos próprios pedidos, pelas nossas próprias coisas, muitas vezes Deus quer corrigir o nosso coração, mas a gente passa direto. A gente nem ouve o que Deus quer dizer muitas vezes, porque nós nos esquecemos. Jesus nos orienta a começar as nossas orações com louvores, e isso nos ensina muita coisa.
E eu queria refletir sobre algumas coisas que nós aprendemos sobre o louvor. E sobre a importância de nós louvarmos o nosso Deus. A primeira coisa, e a Andréa já falou isso aqui muito bem hoje na direção do culto, é que nós fomos criados para louvá-lo. A primeira razão é que o propósito da sua vida, o motivo pelo qual Deus criou você, é para que você o louve. Essa é a razão e esse é o propósito das nossas vidas. O catecismo de Westminster, que é um catecismo, uma confissão de fé de Westminster, ele diz algo muito interessante, que o fim principal do homem, ou seja, o objetivo, o propósito principal do ser humano, é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Esse é o propósito da nossa vida. Você foi criado para louvar e adorar a Deus. E é apenas quando nós louvamos a Deus é que nós cumprimos o propósito da nossa vida. Então, quando nós cumprimos o propósito da nossa vida por meio do louvor, a nossa alegria se torna completa. Na verdade, nós nos deleitamos, nós nos deliciamos e nós nos alegramos quando o louvamos. Porque foi para isso que nós fomos criados. Eu vejo tantas pessoas com essa angústia no coração. Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o objetivo da minha vida? Qual que é o significado da minha vida? Por que que Deus me criou? Por que que Deus me colocou aqui? A Bíblia deixa muito claro o propósito da sua vida. Ela vai dizer que porque dele, lá em Romanos, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Perdão, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você foi criado por ele, por meio dele. Para que você foi criado? Para ele. Ou seja, o propósito pelo qual você foi criado é que Deus fosse glorificado. É que Deus fosse exaltado. Foi esse o objetivo pelo qual nós fomos criados. Esse foi o assunto de uma das orações do próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 12, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. O objetivo final de todas as coisas é que o nome de Deus seja exaltado, é que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o objetivo de toda a vida, esse é o propósito pelo qual o mundo foi criado. Essa é a finalidade pelo qual os santos são chamados e convertidos. A principal coisa que deveríamos fazer nessa vida é glorificar a Deus em todas as coisas. Essa é a razão final de tudo que nós somos criados. Para o qual nós fomos criados, louvar a Deus, louvar a Deus. Esse é o propósito da sua vida, meu querido. Isso às vezes pode soar estranho para o ouvido de alguns. Essa foi a crise que o próprio C.S. Lewis enfrentou certa vez. Para quem não conhece a história do C.S. Lewis, que é um dos grandes escritores cristãos, tanto de fantasia e ficção, como de literatura teológica cristã, foi o autor de Crônicas de Nárnia. Ele era ateu e teve uma experiência com Cristo e se converteu ao cristianismo. E ele conta que na sua juventude ele achava muito estranho o fato de Deus pedir para que nós o louvássemos. Ele achava muito estranho essa afirmação de que a gente foi criado para louvar a Deus, de que Deus exige louvor, de que Deus exige adoração. Parece estranho porque no nosso mundo, no ambiente que nós vivemos, é muita arrogância de alguma pessoa dizer: eu quero que as pessoas me elogiem, eu quero que as pessoas falem bem de mim. Imagina só se você encontrasse alguém na rua, né? Alguém dizendo: meu maior objetivo, o propósito da minha vida é que as pessoas me elogiem, é que as pessoas falem bem de mim, é que as pessoas me glorifiquem. Isso parece estranho demais, né? Quando a gente fala sobre uma pessoa, sobre um ser humano. Mas quando nós falamos sobre o Criador de todas as coisas mudam completamente. E aí o C.S. Lewis, com o tempo, ele começou a refletir sobre o que isso significava. E ele tem um comentário sobre Salmos falando sobre isso. E ele vai dizer que, na verdade, quando nós descobrimos o quão grandioso é o louvor, nós começamos a descobrir que, na verdade, a nossa alegria só é completa quando nós louvamos a Deus. Você já percebeu que quando você gosta de alguma coisa, você louva essa coisa? Nós temos o hábito de louvar aquilo que nós gostamos, de elogiar aquilo que nós gostamos para as outras pessoas. Quando nós gostamos muito de um livro, o que a gente faz? Você já leu? Cara, você tem que ler esse livro. Você precisa ler. Quando a pessoa está lendo, o que a gente faz quando a pessoa está lendo? E aí, está gostando? Já chegou naquela parte?
Você tem que ver um vídeo que a gente gosta, um filme. Eu me lembro, eu sou, como muitos aqui já sabem, eu sou muito fã de super-heróis, né? De filmes de super-heróis, essas coisas todas. Eu sou meio nerd nessa área. E eu me lembro que eu estava super ansioso para assistir Os Vingadores Ultimato no cinema. E eu fui na pré-estreia, assisti de madrugada, cinema lotado, todo mundo fantasiado. Eu não chego nesse ponto, mas todo mundo fantasiado. Eu tenho vontade, não, estou brincando. E foi legal, foi demais. Eu lembro quando eu saí daquela sessão, eu estava doido para falar, para conversar com as pessoas, porque parece que a nossa alegria não é completa, é ou não é verdade? Parece que a nossa alegria não é completa quando a gente começa a louvar aquilo que a gente gosta. É ou não é verdade? Meus irmãos, muito mais grandioso é isso quando nós falamos de Deus. A nossa alegria não é completa enquanto nós não o louvamos. A adoração, o louvor é o propósito final da nossa vida. Então, se nós desejamos encontrar satisfação e alegria, nós precisamos louvar. Porque é isso que cativa a nossa imaginação. O próprio C.S. Lewis ele vai falar sobre isso. E ele diz, olha, penso que apreciamos louvar aquilo que gostamos, porque o louvor não se limita apenas a expressar o nosso prazer, mas também o completa. Essa é sua consumação determinada. Não é por cortesia que o tempo todo os amantes enaltecem a beleza um do outro. O deleite não é completo até ser expresso. Ele usa essa ilustração dizendo, olha, você já percebeu quando as pessoas que se amam falam eu te amo? Ela não fala eu te amo simplesmente porque ela se sente bem falando. Ela não fala eu te amo simplesmente para deixar a outra pessoa feliz. Mas é que a alegria dela mesma não é completa enquanto ela não disser eu te amo. Ela louva o seu amante, né, o amante no bom sentido, o seu amor, ela louva o seu amor, porque ela se sente mais completa e realizada simplesmente ao dizer isso, ao louvar sobre isso. E o C.S. Lewis usa essa ilustração para dizer que a mesma coisa acontece quando nós louvamos a Deus. A nossa alegria não é expressa e completa até nós louvarmos o nosso Senhor, porque esse é o propósito final para o qual nós fomos criados. Se nós não louvamos a Deus, nós vivemos na irrealidade e na pobreza. Nós precisamos louvá-lo, porque esse é o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós somos criados para louvar, e esse é o propósito final da nossa vida. A segunda razão que eu vejo no louvor, e por que Jesus começa a sua oração com louvor, ele nos ensina a começar a orar com louvor, dizendo, santificado seja o teu nome. É porque quando nós louvamos, nós trazemos a imagem, nós pintamos um quadro na nossa frente. Imagina assim, nós pintamos um quadro na nossa frente de quem Deus é, da realidade de quem Deus é e do que Ele fez na história. Quando nós louvamos, nós nos lembramos de quem Deus é, nós lembramos dos atributos de Deus e nós lembramos de quem Deus fez. Então, quando nós o louvamos, nós lembramos que Deus é santo e que nós não. Quando nós louvamos, nós descobrimos quem Deus é e quem nós somos. Essa é uma das razões pela qual Jesus começa a sua oração louvando, porque quando nós começamos a nossa oração louvando e adorando, imediatamente nós somos lembrados da santidade de Deus e do nosso pecado, e de quem nós somos diante de Deus. Meu irmão, se você vai na sua oração diretamente para os seus pedidos, se esquece de louvar, ou de se lembrar de quem Deus é, da grandiosidade de Deus, de expressar o seu louvor a Deus, muitas vezes a gente vai se esquecer até mesmo de se arrepender dos nossos próprios pecados. Porque o louvor é aquele que lembra a santidade de Deus e nos coloca em lugar certo, no lugar certo. Quando Jesus pede para que o nome de Deus seja santificado, isso não significa que Deus não é santo o suficiente, que Ele precisa ser santificado mais ainda. Muito pelo contrário, Deus já é perfeitamente santo, mas quando nós pedimos que o nome dEle seja santificado, isso é uma lembrança para o nosso coração, que nós precisamos nos lembrar que Ele é santo, que Ele é todo-poderoso. Quando os discípulos perguntaram como deviam orar, Jesus lhe disse para pedir em primeiro lugar que o nome de Deus fosse considerado santo.
Porque o Deus Criador difere de todas as outras criaturas. E Deus difere de todas as criaturas no sentido de que Ele é incriado e eterno. Cada um de nós foi criado, fomos criados e não somos eternos. Jesus está dizendo o quê quando Ele diz que nós precisamos começar a nossa oração com louvor? Ele está dizendo que no início da nossa oração, nós devemos distinguir aquele para o qual nós estamos nos dirigindo. Que nós não estamos entrando na presença de qualquer um. Que nós estamos entrando na presença do Criador de todas as coisas. E existem duas coisas que nós nos lembramos quando nós começamos a louvar. Primeiro, quem Deus é. E segundo, quem nós somos. E isso vai definir a estrutura, ou melhor, isso vai definir a atmosfera da sua oração. Quando você começa a sua oração com louvor, você se lembra que Deus é santo e que eu não sou. Quando nós começamos a nossa oração com louvor, nós nos lembramos do que Deus fez e de como nós fomos salvos pela graça. Quando nós começamos a nossa oração com louvor, eu me lembro que eu não sou digno de nada. Eu não sou digno do amor pelo qual Ele me deu. Meu irmão, isso define a atmosfera e o rumo de todo o restante da oração. Eu não tenho dúvida que muitos e muitos pedidos pelos quais você tinha para fazer, no momento do louvor, já vão cair por terra. Porque diante da glória e da majestade de Deus, quando você o louva, você começa a pensar, que vergonha que eu estou do pedido que eu ia fazer. Por isso Jesus nos ensina a louvar. Eu me lembro, tenho várias experiências com Deus. Viver com Deus é bom demais, que a gente tem um monte de história, um monte de experiência com Deus, né? Eu lembro que, há uns dias atrás, uns meses atrás, eu vivi um dia difícil. Sabe aquele dia difícil? Um dia difícil, que eu estava indo para casa e minha vontade é, Deus, hoje o Senhor vai me ouvir. Hoje o Senhor vai me ouvir. Eu vou despejar diante do Senhor aqui todas as minhas indignações pelo dia de hoje. Eu estou indignado por tudo que aconteceu. O Senhor vai ter que me ouvir, o Senhor vai ter que fazer aquilo que eu estou precisando, porque eu sei que o Senhor me ama e tal. Eu estava indignado. E aí eu cheguei em casa e fui ter um tempo de oração. Mas como Jesus me ensinou, como Jesus nos ensinou, é sábio da nossa parte não começar nossas orações simplesmente com os nossos pedidos. Nós começamos a nossa oração com louvor. Então eu comecei a louvá-lo. Eu comecei a me lembrar de quem Deus é. Santificado seja o teu nome. Me lembrar de quem eu sou, porque eu fui criado, do que Deus fez, de como Ele me salvou, do quanto Ele me ama, do quanto Ele fez por mim. E enquanto eu louvava naquela noite, todas aquelas reclamações que eu tinha para fazer para Deus caíram por terra e eu me senti envergonhado. Eu falei, Deus, me perdoa, porque eu ia dizer coisas aqui que, diante da sua santidade, diante da sua beleza, diante da sua glória, nem vale a pena mais falar. Meu coração foi corrigido, o nosso coração é corrigido, quando nós o louvamos, porque a oração, porque o louvor, ele mostra quem nós somos. Isso acontece com praticamente todos os personagens bíblicos quando veem a glória de Deus. Sabe o que acontece quando os personagens têm uma experiência forte com Deus na Bíblia? A gente imagina que é algo tão incrível, tão lindo, tão espetacular. Realmente é incrível, é espetacular. Mas todos eles caíam de medo e morriam de medo. E entendiam quem eles eram. O próprio profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, sabe o que aconteceu? Ele disse, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Porque quando ele viu a glória de Deus, ele percebeu que ele era pecador e que os lábios dele eram impuros. O próprio apóstolo Pedro, quando se encontrou com Jesus, e ele participou da pesca maravilhosa, quando Pedro reconheceu quem Jesus de fato era, a primeira reação dele foi, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Meu irmão, esse é o objetivo, um dos objetivos do louvor na nossa oração, porque quando nós o louvamos, nós vemos, ou nós nos lembramos, nós temos um quadro pintado na nossa frente da glória de Deus sendo manifestada na nossa vida, e nós nos lembramos do nosso próprio pecado, e nós sabemos quem nós somos diante de Deus.
Por isso, nós precisamos louvá-lo. Porque o louvor, ele tem o poder de reorganizar os nossos afetos desordenados. Agostinho de Hipona, teólogo, um dos pais da igreja, ele diz que o nosso maior problema é que nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Nós falhamos em adorar a Deus, nós falhamos em louvar a Deus, e inevitavelmente nós começamos a louvar e adorar outras coisas. Então nós vamos nos tornando escravos e nos tornando adoradores de outras coisas. E por causa disso, por causa desse nosso pecado de idolatria, o Agostinho vai dizer que todos os nossos amores, que todos os nossos afetos, eles estão fora de ordem. Ou seja, nós amamos mais, já falei isso aqui várias vezes, né? Nós amamos mais o que deveríamos amar menos, amamos menos o que deveríamos amar mais, nós não amamos o que deveríamos amar, ou nós amamos o que não deveríamos amar. Os nossos amores estão todos fora de ordem. Por causa do nosso pecado, os nossos afetos se desorganizaram. Nós falhamos em amar a Deus acima de todas as coisas. E o louvor ele tem o poder de reorganizar os nossos afetos. O louvor tem o poder de colocar os nossos amores em ordem outra vez. O louvor tem o poder de nós vislumbrarmos e visualizarmos a beleza e a santidade de Deus, para que nós passemos a amá-lo acima de todas as coisas outra vez. E quando nós voltamos a amar a Deus acima de todas as coisas, os nossos amores se colocam em ordem outra vez, se organizam outra vez. E nós não encontramos satisfação na nossa vida enquanto Deus não for o nosso maior objeto de louvor e adoração. Porque, como eu já disse, nós não encontramos alegria plena enquanto nós não o louvamos plenamente. Nós somos aquilo que prende a nossa imaginação. Nós nos tornamos escravos daquilo que toma a nossa imaginação. E se nós não louvamos a Deus, qualquer outra coisa vai tomar a nossa imaginação. Qualquer outra coisa vai escravizar os nossos pensamentos e os nossos louvores. E aí nós seremos controlados pela raiva, pela ansiedade, pelo desânimo. Os nossos problemas nos relacionamentos vão ser causados por esses afetos desordenados, os problemas sociais. O louvor e a adoração é aquilo que corrige tudo isso. Nós devemos amar a Deus acima de tudo, e isso só pode ser cultivado por meio do louvor e da adoração. Por isso nós precisamos louvá-lo. Por isso nós precisamos de tempo de louvor, de relembrar de quem Deus é. E é interessante que Jesus diz, olha, santificado seja o teu nome. Isso é incrível, essa é uma revelação incrível que nós temos nas Escrituras, que Deus tem um nome, que Ele é um Deus pessoal. Nós descobrimos qual é o nome de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés e fala o seu nome. Que na verdade nós não sabemos a pronúncia correta no hebraico, porque o hebraico, como só tem consoantes, não possui vogais, durante a tradição e durante a história nós perdemos essa pronúncia, nós não sabemos a pronúncia correta. Algo como Javé, Iavé, Iová, Jeová, não dá para saber qual é a pronúncia correta, mas o fato é Deus tem um nome, e esse significado é eu sou o que sou, eu serei quem você precisa que eu seja, eu sou o Deus que o meu povo precisa que eu seja. E quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, Ele nos lembra que Deus tem um nome porque Ele realizou feitos maravilhosos na história. E é interessante que quando Deus realizou feitos maravilhosos na história, Ele foi ganhando adjetivos para o seu nome. Ele foi ganhando adjetivos como Javé Jirê, ou Iavé Jirê, o Senhor proverá. Iavé Nissi, o Senhor é minha bandeira. El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. El Roi, Ele é o Deus que vê, e assim por diante, vários nomes foram dados a Deus por causa daquilo que Ele fez. Porque quando nós o louvamos, nós estamos também lembrando e trazendo à memória como Deus tem sido fiel a nós durante toda a história. Nós o louvamos reconhecendo a sua grandeza e como Ele tem sido bom e fiel conosco durante toda a nossa vida. Por isso nós precisamos louvá-lo. Por fim, o louvor. E Jesus nos ensina a louvar.
Porque o louvor tem o poder de fortalecer a nossa fé. O louvor, ele tem o poder de fortalecer a nossa fé em meio ao mundo, em meio às dores, em meio ao sofrimento. Eu me lembro, e nós sabemos que nós vivemos num mundo em que sofremos. Talvez você possa dizer hoje, Felipe, mas eu estou vivendo um período na minha vida que eu não tenho forças para louvar. Eu não consigo louvar, porque o que eu estou vivendo é sofrimento. Eu me lembro de 11 anos atrás, aconteceu uma tragédia muito parecida com o que está acontecendo agora lá em Petrópolis e Teresópolis. Vocês lembram disso? Que teve deslizamentos iguais. E quando aconteceu em 2011, os deslizamentos lá em Petrópolis e Teresópolis, eu estava lá. Na verdade, eu estava no Rio de Janeiro, num treinamento missionário, e quando aconteceu aquela tragédia, imediatamente nós nos mobilizamos e fomos até lá para prestar trabalhos voluntários. E nós fomos para a cidade de Teresópolis. Eu estava lá na cidade de Teresópolis prestando serviço voluntário diante daquela tragédia. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela cidade, eu vi toda aquela destruição. A gente pensa, como louvar a Deus nesses momentos? Como louvar a Deus nesses momentos? Eu lembro que a tristeza era enorme. Eu me encontrei com uma família que tinha perdido quase tudo. E eles pediram para orar. E vamos orar. E eu lembro que eu não conseguia nem orar direito. A minha oração era só, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu ainda confio que o Senhor é dono de tudo. Eu ainda confio que o Senhor é soberano sobre tudo. E nós lemos e vamos aprender que o louvor, ele tem o poder de fortalecer a nossa fé no meio do sofrimento e da dor. Você quer um exemplo maravilhoso disso? É o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de orações. São cânticos, são orações em forma de cânticos. É um livro de oração. E no livro de Salmos, o que nós encontramos, muitas vezes, são orações de lamento, são orações de dor, são orações de sofrimento. E nós vemos durante o livro de Salmo, o sofrimento de muita gente, muitas orações de dor e de sofrimento. Mas é interessante que o livro de Salmos, ele termina com um grande louvor. Mesmo depois de tanto sofrimento, de tanta dor, de tudo que aconteceu, o livro de Salmos termina nos seus últimos 5 capítulos com um grande aleluia, com um grande louvor. E no final, no capítulo 150, o último capítulo do livro de Salmos, depois de todo o sofrimento, depois de todas as orações de lamento, depois de todo o choro, depois de tudo que eles choraram, o livro de Salmo termina no Salmo 150, aleluia, louvado seja o Senhor. Louvem ao Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem-no pela sua grandeza sem igual, louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e com a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com sons dos símbolos, louvem-no com símbolos ressoantes, tudo que respira, louve ao Senhor. O livro de Salmos termina com um grande louvor. Porque, meu irmão, no fim de tudo, no fim de todo sofrimento, no fim de toda angústia que nós vivemos, toda oração terminará em louvor. Toda oração terminará em louvor. O Eugene Peterson, no seu comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte: toda oração genuína, quando nela nos empenhamos tempo suficiente, transforma-se em louvor. Qualquer oração, por mais desesperada que seja o seu motivo, por mais enfurecida e temíveis as experiências que atravessa, acaba em louvor. Nem sempre ela chega a esse ponto de forma rápida ou fácil. A jornada pode levar uma vida inteira, mas o fim é sempre louvor. Há insinuações a isso em todo o livro de Salmos. Com não pouca frequência o louvor brota, mesmo em meio ao terrível lamento, desafiando toda a lógica e sem fazer qualquer transição.
Meu irmão, o Salmo 150 não está sozinho. Mesmo em meio ao nosso sofrimento, à nossa dor, à nossa angústia, mesmo quando nós clamamos, até quando, Senhor? Eu creio que toda oração, enfim, se transforma em louvor. Tudo encontra o seu caminho. Não tenha pressa, isso pode se levar até mesmo décadas. Mas toda oração deve ser transformada em louvor a Deus. Para finalizar, alguns anos atrás eu passei por um período muito difícil na minha vida, em que eu perdi o chão, em que todos os planos da minha vida foram desmoronados, e era terrível. Eu chorava. E eu estava sem saber para onde ir, parecia que eu estava correndo no escuro, não tem direção para onde que vai, o que eu faço agora, meu Deus? Para onde que eu vou? Qual que é o caminho que eu tenho que tomar? E eu me lembro que eu estava ouvindo sobre a oração do Pai Nosso, e que eu estava me ouvindo sobre o papel do louvor. E um dia eu estava em casa e eu comecei a louvá-lo. Mesmo sem forças, eu me lembrava daquele cântico: eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei. E eu comecei a ter um tempo de louvor. Senhor, eu te louvo porque o Senhor me criou e eu não estou sozinho. Eu te louvo porque o Senhor me ama e o Senhor me planejou desde o ventre da minha mãe. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me deu um propósito e um significado nessa vida. Eu te louvo porque o Senhor é Rei soberano sobre todas as coisas. Eu te louvo porque não existe nada no universo que foge do teu controle. Eu te louvo porque no fim de todas as coisas o Senhor estabelecerá o seu reinado. Eu te louvo pelo que o Senhor é. Exaltado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. E meus irmãos, esses dias e dias e dias de louvor era como se o chão tivesse aparecendo de volta debaixo dos meus pés. E eu conseguisse ficar em pé outra vez, porque no final de todas as coisas, o objetivo pelo qual nós fomos criados, a razão pela qual nós existimos, é para que o nome do Senhor seja louvado e exaltado para todo e sempre, o nome dEle deve ser louvado e exaltado, amém? Por isso, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, santificado seja o teu nome. Não tenha pressa, tenha tempos preciosos e longânimos de louvor em suas orações, porque esse louvor é aquilo que vai corrigir o seu coração, vai te trazer esperança e renovar a fé, vai te lembrar de quem Deus é e quem nós somos, e do quanto nós fomos amados por Ele. E nada melhor do que nós terminarmos essa noite fazendo o quê? Louvando ao nosso Deus.